sou a Camila Rodrigues. E eu, a Bruna Assunção. E hoje nós vamos contar para vocês a historinha do livro Passeio por Dentro da Terra, escrito por Samuel Murgel Branco, episódio 2. O avô, para explicar melhor, fez a seguinte comparação. A Terra é como se fosse um grande ovo cozido. Como assim? Se vocês cortarem um ovo cozido ao meio, verão que ele é formado por 3 camadas. Uma camadinha dura, por fora, que é a casca. Depois, uma camada branca e meio gelatinosa, que é a clara. E por fim, uma bolinha amarela no centro, que é a gema. Pois bem, a Terra, se pudesse ser cortada ao meio, apresentaria esse mesmo arranjo em camadas. Uma casquinha fina, chamada de crosta, e que é muito dura. Uma camada grossa, mais abaixo e menos dura, chamada manto. E uma bola no centro, o núcleo. E de que são feitas essas camadas? De rochas ou pedras. Nós só conhecemos a crosta, que corresponde à casca do ovo. Essa crosta é formada de pedras muito duras, como podemos ver nas encostas dos morros, e de terra ou solo, que é onde se fixam as raízes das plantas. Por baixo do solo está o subsolo. E a gente pode ver essas partes? Sim, nós podemos vê-las todos os dias. Quando vocês estiverem na estrada, voltando para casa, procurem observar os barrancos cortados pela pista. No alto deles, vocês vão observar uma terra mais escura, onde cresce o capim e as árvores. Esse é o solo. Abaixo desse solo, há uma porção mais profunda, de cor avermelhada, que é o subsolo. Finalmente, por baixo de tudo, vocês verão uma porção de pedras soltas, como se estivessem desmanchando, e depois a rocha dura, de onde é extraído o granito. E embaixo dessa rocha, o que vem? Pois é aí que começa a segunda camada da Terra, o manto, mas só depois de uns 40 quilômetros de profundidade. Então, essa casquinha que você falou tem 40 quilômetros de grossura? Sim, mas isso não é nada em comparação com a profundidade da Terra. Da superfície até o centro, ela possui mais de 6.000 quilômetros. Portanto, a crosta é mesmo uma casquinha. E o manto, vovô? Nessa camada, a Terra é muito quente e as rochas do manto estão meio amolecidas pelo calor. É como se fosse o doce de leite que sua vovó faz. Enquanto está quente, é mole. Depois que esfria, ele endurece. Por último, depois do manto, vem o núcleo, que apesar de ser formado quase que de ferro puro, é ainda mais mole, pois a temperatura é muito maior. Só bem no centro, ele é mais duro, por causa da pressão altíssima. Quer dizer que se eu colocar uma pedra no fogo, ela amolece? Não, seria preciso um calor muito mais forte, cerca de 1.000 graus. E isso você não consegue com o fogo comum, só em fornos especiais. E dentro da Terra, é tão quente assim? Sim, no núcleo da Terra, que corresponde à gema do ovo, a temperatura é de 5.000 graus. Por isso, tudo o que vem de suas profundezas é quente. A água mineral que brota em alguns lugares, o material que sai dos vulcões. Bom, mas depois eu falo sobre isso. Agora, vamos entender como são os movimentos dentro da Terra. É isso que eu não entendi. Você disse que a Terra tem movimentos por dentro. Como pode ser isso? Ela é viva? A Terra é como um grande caldeirão de mingau, que forma uma casquinha dura na superfície, como se fosse uma nata.
Por dentro, as rochas muito quentes se movimentam, da mesma forma que um mingau bem grosso quando está no fogo. Forma-se uma espécie de correnteza por dentro, de modo que nada fica parado. Só que o movimento dessas correntes é muito lento, apenas alguns centímetros por ano, pois o mingau de pedras é muito mais grosso que aquele feito em casa. Ah, já comecei a entender. Esse movimento do mingau de pedra lá dentro empurra a casquinha, a nata, que fica em cima. Isso mesmo! Essa casquinha, que é a crosta, a casca do ovo, fica boiando em cima do manto, a clara do ovo. Quando enruga, forma montanhas. Quando fura, forma vulcões. Quando rasga, forma os mares e oceanos. Esses enrugamentos, furos e outros movimentos da crosta vêm do movimento do manto, ou mingau de pedras, lá embaixo. Bem, então é uma casca toda quebrada, com buracos enormes, cheios de água, que são os oceanos. E esses pedaços de casca ficam boiando em cima do mingau de pedras. É mais ou menos assim. A crosta boia em cima do manto, e esses movimentos não param nunca. Quer dizer que podemos ver uma enorme montanha aparecer de uma hora para outra? Não é de uma hora para outra. Como eu disse, os movimentos são muito lentos. O manto caminha a uma velocidade de poucos centímetros por ano, e isso pode provocar uma ruga num ponto mais fraco da crosta, formando uma montanha. Mas até ela atingir centenas ou milhares de metros de altura, são necessários milhões de anos. Sim, mas se a Terra já tem muitos e muitos milhões de anos, então as montanhas deveriam atingir as nuvens. Você está raciocinando bem, menina? E agora, vovô? A Carolina confundiu você. Bem, há uma explicação para quase tudo. A natureza tem uma porção de truques para manter o seu equilíbrio, que nós demoramos muito tempo para descobrir. Ela tem um caminho próprio, garantindo a sua própria reconstrução. Isso é a reciclagem. Que quer dizer isso? Tudo o que é criado pela natureza é modificado, às vezes destruído e feito de novo. Isso também acontece com as montanhas. Elas sofrem, aos poucos, desgastes pela ação das chuvas e dos ventos. Isso se chama erosão. Ao longe, na ponta da praia, onde o vovô e as duas crianças estavam, via-se um morro com o seu costão de pedras e as ondas do mar continuamente batendo contra ele. Henrique, olhando para aquelas rochas firmes que ele sempre via do mesmo jeito, balançou a cabeça em dúvida. Vovô, mas será que a água e o vento gastam mesmo aquelas pedras duras? Sim, você nunca ouviu dizer que água mole em pedra dura tanto bate até que fura? Ah, mas isso acontece nas cachoeiras, onde a água bate com força. A água também pode destruir lentamente as pedras. A água da chuva, por exemplo, que é meio ácida, vai corroendo as pedras e formando buraquinhos. Com isso, elas vão, aos poucos, se desmanchando e se transformam em areia e terra. É assim, então, que é formado o solo onde as árvores crescem? Sim, e onde tem árvores, arbustos e mato, a terra fica firme, porque as raízes seguram. Mas onde não há vegetação, a terra e a areia se desmancham. Quando vem a chuva e são arrastadas para baixo, onde se espalham, enchendo os buracos, os vales e formando planícies. É desse jeito que se forma a areia da praia, vovô? Isso mesmo, essa areia veio daquelas montanhas que você vê lá longe, carregada pelas águas da chuva e do mar. Como eu já disse, as ondas do mar,
batendo constantemente nas pedras dos morros, também vão fazendo com que elas se desgastem, transformando-as em areia. E o vento ajuda a espalhar tudo. É ele que forma os montes de areia que existem beirando as praias, as chamadas dunas. Puxa, vovô, só com essa história você já explicou várias coisas, como surgem as montanhas, as planícies, as dunas. E muito mais coisas podem ser explicadas a partir daí. O importante é vocês saberem que tudo isso leva muito tempo e é resultado de duas poderosas forças em constante movimento. Uma força que age dentro da Terra, produzindo levantamentos, enrugamentos e até a saída de rochas derretidas através de vulcões. E outra que age por fora da Terra, de forma lenta e contínua, desgastando, espalhando e igualando a superfície, ou cavando sulcos e vales pela ação das águas. Mas você ainda não falou dos terremotos. Ah, os terremotos! Mas isso é muito simples. Dá para você mesmo imaginar. Pense nas forças que existem no interior da Terra e que provocam o levantamento de grandes montanhas, conhecidas também como cordilheiras. Você acha que esse levantamento é sempre calmo, sem nenhum desmoronamento lá por dentro da Terra? É verdade. Quando eu estou empilhando com todo cuidado o meu brinquedo de cubos, sempre cai algum ou fica um espaço vazio no meio. E quando você faz uma pilha grande e fica um espaço vazio no meio de todos os cubos, o que acontece? Uma peça menor pode entrar no buraco e aí fica tudo bem. Isso mesmo, as coisas na natureza também se acomodam. No interior da Terra, onde há movimentos contínuos, sempre existem algumas acomodações, e elas são acompanhadas de sacudidelas, que aqui em cima sentimos como tremores de terra. Em geral, eles ocorrem com muito mais frequência junto às grandes montanhas. É por isso que no Brasil não há terremotos, porque não temos grandes cordilheiras? Sim, aqui podem ocorrer alguns tremores, devido a acomodações pequenas, mas nunca terremotos que causam mortes, destroem pontes, casas e edifícios, como acontece no Peru ou no Chile, países que estão muito perto da Cordilheira dos Andes. Essa foi a história de hoje. Esperamos vocês na próxima semana para a continuação. E não esqueçam de curtir e compartilhar com seus